Educação à distância, mudando realidades. Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Orientação para Pesquisa e Prática Profissional. Eu sou a professora Anabela, como vocês já sabem, e conosco está a professora Ariadne. Olá, professora Ariadne, tudo bem? Olá, professora Anabela, tudo bem? Olá, caros alunos, professores que estão aí nos acompanhando nas salas de aula, juntamente com todos esses estudantes que querem aprender mais dessa disciplina, não é verdade, professora? E hoje tem muita coisa, hein, professora Ariadne? Bastante coisa a gente vai ver. Então, vamos iniciar, colocando para vocês o conteúdo dessa aula. Nós temos aí alguns pontos que são importantes. Prática profissional, a gente continua nesse componente hoje com o estágio e o projeto de pesquisa ou intervenção. Então, nós vamos ver algumas normas, que é a 15.287, a 10.520 e a 60.23. O que é isso, hein, professora? Esse número aí? Precisa decorar, será? Será que precisa decorar? Acho que não precisa decorar, mas é bom a gente saber que elas existem. O importante, vai cair na prova o número da norma. Será? Não, a gente vai tratar dessas normas porque elas regem algumas regrinhas de como construir um texto. E agora nós temos os objetivos, tá? Definir estágio por meio da rotina de um estagiário em cooperativismo, articular os conhecimentos dos campos disciplinares com a prática profissional, demonstrados em um projeto de pesquisa ou intervenção, e conhecer as normas para elaboração de projeto de pesquisa, estrutura, citações e referências. Mas e agora, será que a gente lembra o que a gente estudou na teleaula 3? Olha que a gente já viu muita coisa, hein? Será que os alunos aí da Escola Casimiro de Abreu de Nova Mamoré, nosso primeiro alô para a professora Regina e professora Elisângela, lembram? Vamos relembrar a aula 3 para a gente não ficar com nenhum conteúdo, nenhuma dúvida para trás? Então vamos lá, relembrando a teleaula 3. Olha só o que nós estudamos na teleaula 3. Como ou de que se constitui a prática profissional? Olha só, ela se constitui de simulações ou experimentos, atividades de monitoria, programas ou projetos de iniciação científica ou tecnológica, extensão ou extensão tecnológica e ainda tem mais. TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, a visita técnica, programas de aprendizagem, projeto de pesquisa ou intervenção e estágio supervisionado. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Então, olha só, na aula de hoje a gente tem alguns conteúdos que nós vamos dar continuidade, à nossa ementa. Então, nós já fizemos aí um lembrete e agora a gente vai ver o que nós vamos abordar nessa aula. Estágio e projeto de pesquisa como formas de prática profissional. Então, vocês lembram que a gente ainda está nesse componente aqui, que é a prática profissional. Então, como é que ela acontece? Agora nós temos um vídeo básico para vocês verem do que a gente vai tratar agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexia Letícia, sou aluna de Cooperativismo do IFRA. Trouxe minha documentação para estagiar aqui no Serviço de Aprendizagem Nacional de Cooperativismo do Estado de Rondônia. Aí você vai ficar aqui comigo. Eu vou te mostrar o que a gente faz passo a passo, tá? Aí você pode ficar aqui que eu vou te mostrando, tá?
Alexia. Ó, eu vou estar lá dentro agora, aí tudo que você precisar, você pode estar me chamando que eu vou te ajudar em tudo que você precisar, tá? Aí, dúvidas, pode me chamar, pode me ligar, tá? Eu vou estar te supervisionando em tudo, dúvidas, pode me chamar, tá? Aí, isso tudo é pra você ser uma ótima profissional. Ok, Tá bom? obrigada. Bom, vocês viram aí uma externa. Do que será que trata essa externa, hein? Quem adivinha o que é? A gente fala do quê? Sobre o estágio. Né? O estágio é um dos nossos elementos da aula, um dos nossos elementos da disciplina. O estágio, ele é uma das atividades de prática profissional a serem realizadas dentro do curso técnico em cooperativismo. E o que é o estágio? Vocês viram algumas figuras. Que figuras que vocês viram ali na externa? Vocês viram um supervisor, vocês viram um orientador, vocês viram um espaço. Era uma sala de aula ou era um local de trabalho? Como que era esse espaço? Então, é isso que nós vamos ver agora. O que é o estágio? O que ele é? Então, vamos lá, né, professora? Vamos ver o que é o estágio. Olha aí, o estágio. Ele é o quê? Um ato educativo. Vamos ver se ele vai escrever ou se ele vai passar. Ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, né, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação profissional. Então, essa é a definição para estágio. Olha só, ele já vai fazer o risquinho aqui, mas a gente quer, então, pontuar duas situações: ambiente de trabalho, né? E a questão da preparação para o trabalho produtivo de educandos. Essa é a definição de estágio. Então, professora Anabela, quer dizer que quando eu vou realizar o meu estágio, eu vou para um ambiente de trabalho formal, informal, eu posso brincar de estágio, então, lá na minha casa? Como é que fica esse negócio de estágio? Será que eu posso brincar de estágio na minha casa, né? Acho que não. O estágio, como a gente viu aí na definição, ele é uma prática profissional, então é um espaço em que eu vou aprender a fazer. Então, aqui nas nossas aulas, a gente aprende a aprender, aprende a conhecer. No estágio, eu aprendo a fazer. É o jeito de eu fazer fazendo. Então, tem que ser num ambiente profissional. Então, se eu sou aluno de cooperativismo, eu vou ter que estagiar em um espaço que tenha relação com uma cooperativa, né? Então, ou uma cooperativa, dentre todas aquelas que a gente comentou aqui na nossa primeira aula e nas outras aulas também, né? Ou numa cooperativa agropecuária, ou na piscicultura, ou de grãos. Mas eu tenho que ser nesse espaço profissional. E vocês viram, tem que ter um supervisor, tem que ter alguém lá no local de trabalho que acompanha vocês, que orienta vocês, que vão passar como que é a prática, como que a gente faz de verdade, como que a gente realiza, como é que eu faço esse documento, como é que eu anoto, né, essas demandas da minha comunidade para organizar a cooperativa, como que eu faço os lançamentos, como que eu calculo os juros aí, como toda essa organização da cooperativa eu vou aprender lá onde acontece a cooperativa, ou seja, lá na cooperativa. E para tratar do estágio, nós temos legislações específicas, que é aquela legislação que trata justamente do estágio, como é que ele deve ser feito, né? Quais são as formas de se realizar o estágio, quais são os procedimentos para que eu consiga estagiar, e é isso que nós vamos ver agora, relacionado à legislação do estágio. Nós temos aqui a Lei 11.788 de 2008. Então, essa lei aqui, ela dispõe sobre o estágio de estudantes. Tá? É uma lei muito importante. Essa lei aqui, ela é utilizada praticamente em todos os locais e organizações que pretendem obter, né, ou ter estagiários na sua instituição. Depois nós temos a orientação normativa número 2 de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa orientação normativa, ela estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. E ainda tem a resolução número 79, né, do Instituto Federal de Rondônia, que dispõe sobre o regulamento de estágio dos cursos técnicos de nível médio de graduação, que é a resolução com a qual a gente faz esse acompanhamento. Mas então o estágio pode ser obrigatório. Estão pensando em jogo, né, professora? Até porque eu não gosto muito de futebol, mas enfim, é obrigatório, não obrigatório. São as duas formas do estágio. Então nós temos no estágio obrigatório, ele vai ser definido no projeto pedagógico de curso como requisito para aprovação e certificação. E o não obrigatório, ele é caracterizado como atividade opcional e ou complementar. Então, nós esclarecemos aqui alguns pontos, né? Quando é que o estágio ele é obrigatório e quando é que esse estágio não é obrigatório. E uma dúvida que às vezes fica, né, professora? Os alunos às vezes eles perguntam: eu posso fazer os dois tipos de estágio? Posso, claro. Eu posso fazer os dois tipos de estágio. Um não obriga ou desobriga o outro. A questão é que quando você tem um estágio obrigatório, que é o que vocês têm no curso de cooperativismo, vocês têm que cumprir uma certa carga horária e um ambiente de trabalho que tem relação com o seu curso. Então, ou seja, você vai ter que estagiar para cumprir a carga horária do curso técnico de cooperativismo, receber o diploma e tudo que vai vir com ele em uma cooperativa ou um local que tenha afinidade com a cooperativa, né? Que você possa desenvolver todas aquelas competências e habilidades que nós trabalhamos nas outras aulas. A questão dos projetos, de organizar uma cooperativa. Assessorar. Então, assessorar, fazer pesquisa. Então, todas aquelas competências você vai ter que desenvolver no local onde você vai estagiar. O estágio não obrigatório, ele pode ou não ter relação com o seu curso. Então, por exemplo, a Caixa Econômica e o Tribunal de Justiça estavam com editais de estágio aberto. Geralmente, para a gente ingressar nesses estágios, quando é um órgão público, tem um edital que você faz uma inscrição, aí você faz uma prova e você pode entrar. Ou então, quando é uma instituição particular, também faz um processo seletivo. Aí você coloca, você vai lá, entrega o seu currículo, fala que é aluno de tal curso e se a empresa se interessar, você é chamado para entrevista e selecionado. Então, no estágio não obrigatório, ele não tem necessidade de ter relação com o seu curso. Você pode fazer desde que você seja aluno de algum curso e atenda às exigências do edital. Então, por exemplo, edital para técnico administrativo, ensino médio. Então, você está cursando ensino médio, você poderia se candidatar. Agora, para cumprir o estágio obrigatório do curso de cooperativismo, só se você fazê-lo, em uma instituição cooperativa, ou uma cooperativa de crédito, ou agropecuária, qualquer uma que tenha relação com o curso. Um outro lembrete, no estágio não obrigatório, geralmente é obrigatória uma remuneração, uma bolsa. Né? Então, você não pode estagiar só porque você está estagiando. E no obrigatório, essa bolsa não é obrigatória, não é devida. A instituição pode conceder como um auxílio, mas não é obrigatório. Isso está virando um trava-línguas, né? Obrigatório, não obrigatório. Né? Mas, pegadinha, hein? Uma pegadinha. Né? Mas, enfim, esses esclarecimentos, eles são necessários. Por quê? Porque, às vezes, nós fazemos confusão realmente, que é difícil você poder entender o que é obrigatório e não obrigatório. Mas, como a professora bem exemplificou, o estágio obrigatório, ele já é previsto no projeto pedagógico do seu curso. Ou seja, querendo ou não, você terá que fazê-lo, né? Cumprindo de acordo com a legislação que rege o estágio, como você viu aí na externa, né? No vídeo, em um ambiente formal de trabalho. Então, você vai ter essa relação teórico-prática em um ambiente formal, ou seja, aquele trabalho é para aquilo. Então, como a professora falou, vai aprender a fazer fazendo. E o não obrigatório eu posso também realizar, posso receber a bolsa, mas para o meu curso ele poderá contar como atividade complementar e não como estágio obrigatório. E aí nós temos então
mais um pouquinho de tirar dúvidas sobre o estágio, né? Que a gente vai ver agora. Nós temos aí tira dúvidas sobre o estágio. Então, olha só, nós perguntamos, né? Quem pode contratar estagiário? Será que eu, CPF, posso contratar estagiário, professora? Será que eu posso estagiar na oficina do tio Cláudio? Eu técnico em cooperativismo, eu posso estagiar na oficina do tio Cláudio? Não sei. Será que eu posso estagiar na cooperativa de leite da minha madrinha? Né? Será que aí os alunos lá da escola Fernanda Souza Gomes, lá de Rio Pardo, quem está acompanhando hoje é a professora Edivalda, será que eu posso estagiar né? Quem é que pode me contratar como estagiário? Onde que eu posso fazer esse estágio? Olha Vamos só, descobrir? vamos descobrir. Aqui nós temos uma definição, olha. Quem pode contratar estagiário? Pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, você já sabe que quem pode contratar um estagiário, né, são pessoas jurídicas. Então, todas aquelas pessoas jurídicas que têm CNPJ, que estão regularmente, né, com a sua vida toda ok, eles podem ofertar vagas para estágio. Então, eu não posso simplesmente, né, como nós já exemplificamos aqui, fazer de conta que vou estagiar. Então, eu preciso de um ambiente formal, eu preciso da pessoa correta para que eu tenha essa relação de estágio, que é uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Então, por exemplo, eu e a professora Anabela, né, professora? Vamos lá fazer o estágio e aí a gente, né, se combina de fazer o estágio. Você faz na minha casa, eu faço na sua. Então, não dá, né? Fica meio complicado, tá? E aí, continuando, né, nós temos mais uma pergunta. O estágio é uma relação de emprego? Olha só. Vamos lá, professora. Não, né? O estágio não é uma relação de emprego. Ela não se caracteriza como vínculo de emprego de qualquer natureza, hein, gente? Olha, prestem atenção. Desde que observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. A Lei 11.788 de 2008, ela traz isso taxativamente. Então, estágio não é emprego. Estágio é o quê? É um ato educativo. E como ato educativo, ele tem que ser supervisionado, acompanhado pela escola, supervisionado por alguém lá no ambiente de trabalho. E essa relação vai ser uma relação de aprendizagem, não vai ser uma relação de emprego. Continuando, nós temos então mais um tira-dúvidas aí. Então, a gente viu que agora a gente vai ver quais são os requisitos que devem ser observados na concessão do estágio. Quais são esses requisitos? Primeiro, eu preciso estar matriculado, né, e frequentando de forma regular lá na minha escola, ou seja, eu estou matriculado no IFRO, né, eu estou frequentando regularmente, então eu já tenho pré-requisito, eu já tenho as condições para poder estagiar. Depois nós temos o termo de compromisso, né, entre o estudante, o educando, a parte concedente do estágio, que é aquela onde você vai fazer o seu estágio, e a instituição de ensino, no caso, o Instituto Federal de Rondônia. Terceiro, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Então, essas daí são as condições, né, que me tornam aptos para que eu possa realizar o estágio. Então, eu preciso estar regularmente matriculado e frequentando as aulas, eu preciso, né, do termo de compromisso e eu preciso também da compatibilidade das atividades. Então, vocês lembram que nós perguntamos, né, em uma das aulas, se a função, né, de office boy, ela tem a mesma compatibilidade com a de um técnico em cooperativismo. Então, vocês viram que não, né? Nós marcamos como falsa, então ela não é equiparada ao técnico em cooperativismo. Por quê? Porque para o estágio faz-se necessário que as atividades que eu vou realizar tenham relação com o meu curso.
Então, a professora falou assim, olha, vocês podem fazer o obrigatório, que tem que ter relação com o curso de vocês, e pode fazer o não obrigatório, que não precisa necessariamente ter relação com a sua área de conhecimento, com o seu curso. E aqui nós tiramos algumas dúvidas, né? Eu posso fazer os 2 tipos de estágio. O meu estágio no técnico em cooperativismo, ele é obrigatório porque ele é um componente que faz parte da formação da minha prática profissional. Eu preciso, né, ter alguns requisitos que nós já falamos aqui e o mais importante, né, que a gente considera assim que seja um esclarecedor para a gente que atua nesse ramo de cursos técnicos, é que o estágio, ele não lhe dá nenhuma relação de emprego, tá? Então, ninguém pode ir para estágio pensando assim, quando eu terminar meu estágio, já vou estar empregado e tal, tal. Pode ocorrer? Pode, mas o estágio em si não lhe garante a empregabilidade, tá? Como nós já falamos aqui na definição, ele é um ato educativo, então precisa ser formalizado, precisa ser acompanhado, supervisionado e precisa de alguns trâmites administrativos, tá? Agora a gente vai dar continuidade, mas aí um slide para a gente ver. Então vamos lá. Qual a duração permitida para jornada diária de estágio, né? Quantas horas eu posso estagiar? Então, olha só, 6 horas diárias, né? Ou seja, 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior e na educação profissional de nível médio, que é a nossa, o ensino médio regular, tá? Então, eu posso estagiar até 6 horas. Então, a gente vai ver um pouco sobre os seus direitos e deveres enquanto estagiário. Olá, tudo bem? Na Constituição Brasileira, há um artigo que fala sobre os direitos de cada cidadão brasileiro. Além disso, sabemos também dos nossos deveres, para que todos possamos viver em harmonia. Você sabia que os estagiários também possuem vários direitos e deveres? Você sabe quais são eles? Direito do estagiário, no caso, é ele realizar atividades dentro da sua área de atuação, né? No caso, eu sou estagiário da área de informática, eu trabalho no CPD, realizo manutenção, suporte ao usuário e etc. Essas atividades. Eu tenho o dever de informar a instituição e a empresa, no caso, alguma alteração na cláusula do contrato ou alguma coisa desse tipo de alteração. Um dos primeiros deveres do estagiário é que deve ter um termo de compromisso entre ele, a instituição de ensino e a concedente. E esse termo de compromisso deve estar avistado pelo estagiário. E uma das suas obrigações também é que ele deve cumprir a sua jornada de trabalho e o seu horário deve estar o horário do estágio deve estar de acordo com o horário dele de escolar, né? O estagiário ele deve comunicar ao professor todas as suas necessidades e dificuldades encontradas no estágio para que o professor possa estar orientando ele e auxiliando ele nesse sentido. Mas também o estagiário tem direitos, né? Um desses direitos é que se o estágio não for remunerado, ele pode estar ganhando bolsa de estágio pela instituição ou pode estar ganhando somente vale transporte da concedente. O estagiário ele deve ter um professor orientador que possa acompanhá-lo no estágio e fornecer a sua ajuda. O aluno deve fornecer ao professor orientador um relatório com todo o seu trajeto no estágio. Entender quais são os nossos direitos e deveres é importantíssimo, concorda? Tchau e até a próxima. E aí, guardaram quais são os seus direitos e quais são os seus deveres? Bom, então quando vocês forem realizar o estágio, vocês têm direito. Se for um estágio não obrigatório, geralmente é por mais tempo, 6 meses, 1 ano, vocês também têm direito a férias proporcionais ao tempo do estágio. Isso é bom, né, professora? Isso é ótimo, né? Férias. Então, o estagiário também tem direito a férias. O estagiário, ele é avaliado, é um dever dele. É um dever dele avaliar-se
avaliar a instituição concedente, que é onde você vai fazer o estágio, e a concedente avalia você enquanto estagiário. E lógico, se você vai estagiar, você tem que ir para o estágio, né, gente? Então, você tem que assinar uma folhinha de ponto, né? Então, o estágio ele não é uma relação de emprego, mas você tem que comparecer ao local onde você está estagiando para cumprir sua carga horária, se for estágio obrigatório, ou para dar direito a receber a bolsa de remuneração, né? Também não vai receber a bolsa sem aparecer no estágio. Você também tem direito ao seguro, que o seguro contra acidentes. Então, é um direito garantido pela legislação, né? Se acontecer alguma coisa, vocês não vão receber o dinheiro, né? Vai ser custeado o atendimento médico necessário para, né, fazer qualquer ajuste na saúde decorrente de um acidente. E vocês têm direito, a legislação também garante, em dias de prova, ter a redução da carga horária para que vocês possam se preparar melhor para as avaliações. Mas, para isso, você tem que apresentar lá para a concedente os dias de prova no calendário oficial. Então, como vocês viram, vocês têm direito à avaliação, têm direito a uma bolsa, têm o dever de ir, de avaliar, de acompanhar, né, tem o direito de ter um supervisor para acompanhar, e tudo isso compõe o estágio, para que você tenha um espaço para aprender a fazer. Mas, além do estágio, lembrando, fazendo um lembrete importante para vocês, encerra amanhã o prazo para inscrição no edital 11 de 2018, que é o PROAP, né, o Programa de Auxílio Permanência. Então, amanhã encerra o prazo. É sobre auxílio estudantil, né? Todos os estudantes dos polos do interior têm direito a se candidatar a esse auxílio. Então, é um auxílio em torno de R$50 mensais. E aí tem que ver o edital, aí tirem as dúvidas com os professores. O edital foi enviado para vocês, os requisitos certinho, né? Não deixem, né, para a última hora. Então, encerra amanhã, já olha hoje com o professor, vê o documento que precisa. Se tiver dúvida, pergunte, né, quais são as dúvidas a respeito do edital, não deixe passar o edital. E além do estágio, nós temos outro elemento que faz parte da prática profissional. Qual é, professora Ariadne? Vamos ver que esse componente ele é tão importante quanto o estágio, né? Exatamente. Então, o outro componente que nós temos aí, que serve para a nossa prática profissional, é o projeto de pesquisa. Então, nós temos aqui uma definição, né? Nós queremos que você acompanhe, olha lá, a definição de prática profissional, mas a gente chama a atenção para projeto de pesquisa e ou intervenção. Então, nós ainda estamos no componente de prática profissional, vimos o estágio e agora projeto. Então, a prática profissional, relembrando, ela compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos, atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre as atividades profissionais. Projetos de pesquisa e ou intervenção, visita técnica, a gente já viu, simulações, observações e outros. Agora, professora, sabe o que eu descobri? Por que eu estou enrolando a língua? Por que você enrola a língua, porque professora Ariadne? Esqueci de tirar a liga do aparelho, mas eu tiro daqui a pouco. A gente vai ver agora outro externo, né, outro vídeo para vocês, que fala sobre projeto de pesquisa. Então, nós vimos um vídeo que fala sobre os elementos de um projeto de pesquisa, né? E o projeto de pesquisa, ele também faz parte da sua prática profissional.
Falamos sobre estágios, pré-requisitos, direitos e deveres, e nós vamos relembrar os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Elementos obrigatórios, não obrigatórios, né? Aqueles pré-textuais, textuais e pós-textuais, e também falar daquela norma brasileira, que é a NBR, que rege, né, essa estrutura de projeto de pesquisa. Então, você acompanha aí com a gente essa estruturazinha, né, que a professora Anabela montou, né, que é falando sobre o projeto. Olha só, nós temos aí. Vamos lá, professora? Vamos. Essa é a estrutura de acordo com a BNT, a 15.287. Não precisamos decorar, mas precisamos saber que existe uma regrinha. Então, quando eu for fazer um projeto de pesquisa, eu vou procurar na BNT uma norma sobre projeto de pesquisa, e é porque ela vai ser atualizada. Então, é por isso que a gente não precisa decorar. Ela sofre atualizações. Mas, de acordo com a que está vigindo, que é a de 2011, a gente tem os elementos pré-textuais. Esses elementos são chamados de pré-textuais porque vem antes daquela parte do texto, que é a capa, a folha de rosto e as listas, né? Desses elementos, professora, o que é obrigatório aqui? O que é que eu preciso colocar? Assim, isso aqui deve ter, isso aqui pode ter. Todos os elementos indicados, né, eles são obrigatórios do ponto de vista da formatação do trabalho. Mas, por exemplo, a folha de rosto, ela é um elemento obrigatório, ela tem que ter no seu trabalho. A capa está destacada ali, ela também é um elemento obrigatório, mas algumas instituições não exigem. Então, não há necessidade de você ter a capa, pode ser apresentado só a folha de rosto. As listas, se você tiver qualquer figura, qualquer gráfico, você tem que fazer uma lista para cada tipo desse elemento. Então, é por isso que ela não é obrigatória. Se você não tiver, você não vai colocar. Agora, o sumário, a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os recursos, o cronograma e as referências são elementos obrigatórios. Eles compõem o texto e por isso que eles são elementos textuais. Então, nesses é que você vai escrever de fato o seu projeto. Vai escrever o seu tema, o seu problema, as suas hipóteses. Lembra que a gente viu lá, atrás um pouquinho sobre isso, o problema, lembra lá na nossa primeira aula, Então, é aqui que você vai colocar isso. Então, esses elementos são obrigatórios. E o glossário, o apêndice, o anexo e o índice são elementos pós-textuais, ou seja, são elementos que completam o texto. Por isso que são pós-textuais, após o texto. E eles são opcionais. Não há obrigação de você incluí-los. Depende se o seu trabalho vai ter tem algum detalhe que mereça a inclusão desses elementos. Então, muito bem, nós vimos aí agora a estrutura do projeto de pesquisa e alguns elementos também importantes que são, por exemplo, aqui a gente tem a primeira fase, que a gente especifica assim, que é a definição do tema e a formulação do problema. Então, lembra lá que o que move tudo, o que gera é a pergunta, é o problema. Então, eu preciso definir o tema e formular um problema. Depois que eu fizer isso, então preciso referencial bibliográfico, que são os autores, a literatura que vão embasar o meu projeto. E aí, depois que eu tiver isso, eu já posso começar, então, a rascunhar esse projeto, Então, por isso que antes de elaborar, eu vou definir tema, formular problema e verificar quais são as teorias em que eu posso me apoiar. Agora, a gente pergunta, de onde é que surgem, então, os temas? Como é que eu vou conseguir um tema? O que é um tema? Um tema é um assunto. Então, esse tema, ele surge geralmente dos campos disciplinares. Professora? O que são esses campos disciplinares? Vamos mostrar aí. Olha só, de onde surgem os temas? Fundamentos da administração,
tá? Que é uma disciplina que vocês já cursaram, gestão da qualidade, técnicas de negociação, gestão de marketing, economia regional, contabilidade de empresas, cooperativas, ramos do cooperativismo, gestão estratégica, plano de negócios e olha lá outra bolotinha, operações de cooperativas. Então, os meus temas e os meus assuntos, né? Como é que eu vou formular um problema? Eu tenho que procurar nesses campos disciplinares. Então, nós exemplificamos, né, na aula anterior que se eu tenho, né, vamos supor, uma cooperativa, montei lá, de lazer e turismo, então eu não vou estudar matemática financeira. Eu não vou, de repente, me aprofundar mais na informática, mas eu posso precisar de gestão de marketing. Então, gestão de marketing é um assunto, é um campo disciplinar do meu curso que eu posso explorar muito bem nesse tipo de cooperativa. Então, tem uma cooperativa de lazer e turismo, e aí como é que vai surgir o tema, né? De onde é que eu vou procurar, onde que vai vir meu problema? Desses campos disciplinares, tá? Então, tudo que eu vou estudando ao longo do curso, né? Todas as disciplinas pelas quais eu vou passando, vou vendo e vou aprendendo, é daí, então, que eu vou, né, ter aquele insight, aquela luz assim que vai me trazer uma pergunta ou um problema para que eu possa iniciar o meu projeto de pesquisa. Continuando aí. E de onde surge o meu problema, professora Ariadne? Isso é muito importante, né? De onde é que surge, então, o problema de pesquisa? Olha só de onde é que surge um problema de pesquisa. A gente viu, né, professora, que o problema de pesquisa ele tem que aparecer em forma de quê? Em forma de resposta? Exclamação? Será? Em forma de pergunta, né? O problema sempre vai ser uma pergunta. Exatamente. Então, o meu problema ele surge da realidade observável, quer dizer, daquilo que eu consigo perceber e observar à minha volta. Nós vimos que a professora, acho que é Zílpora, né? Exatamente. Ela mandou uma contribuição naquela aula que a gente ficou, né, aguardando as contribuições de vocês, e ela enviou lá as contribuições. Então, várias realidades observáveis estavam presentes ali. Sobre o transporte, né? Vocês fizeram problemas a respeito da realidade que vocês estavam vivenciando. Num projeto de pesquisa, ele também vai ser com base nessa realidade. Então, vocês fizeram um problema sobre transporte, sobre os computadores. A escola ideal. A escola ideal, a escola real, sobre os ar-condicionados, né? Então, assim, você observa a sua realidade e diante dela você quer descobrir algo, ou quer fazer diferente, ou quer fazer melhor. Como fazer? De que jeito melhorar? Como que eu posso organizar isso? Tem um jeito mais fácil? Então, são essas dúvidas, são essas perguntas que vai te mobilizar para a pesquisa. O projeto de pesquisa, o objetivo dele é responder essa pergunta, dar uma resposta para o seu problema. Porque o seu problema é essa pergunta. Então, você vai pesquisar para poder responder essa pergunta. O problema é um problema, né? Então, essa que é a verdade, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas o problema é um problema, ou seja, é algo que você precisa solucionar. De onde surgem, então, os problemas? Olha, surge aí da realidade observável, né? De uma situação emergente, né? Ou seja, tem muita necessidade, tem pressa, e de uma necessidade prática, tá? Ou seja, então essas são as condições que me levam a formular um problema. Então, é daquilo que eu observo no meu dia a dia, no meu cotidiano, ao meu redor, é de uma situação que precisa ser solucionada, ou seja, ela é emergente, né? Precisa de uma solução, e ela também surge de uma necessidade prática. Então, veja só, uma coisa que é muito comum, eletrodomésticos. Então, a gente sempre... O que seria de nós, né, mulheres e de todos aqueles que precisam lavar roupas, se não fosse a lavadora de roupas, né? Então, isso é de uma realidade observável. Isso surge de uma necessidade prática. Geladeira, necessidade prática.
prática. Então, você precisa para conservar os alimentos, você precisa para poder beber uma água, né, mais gelada, tá? Então, são soluções que aparecem para a gente, mas que surgem das nossas necessidades práticas e daquelas que são emergentes, ou seja, tem que ter uma resposta. Vacina, necessidade emergente, né? Situação emergente. Como é que se resolve? Vacina. Então, daí que surgem os problemas. Então, o problema ele precisa ser enunciado em forma de pergunta, ser relevante socialmente e ser viável, né? Como é que poderia, então, professor, exemplificar um problema com essas características? Vamos esperar uma contribuição. Aliás, vamos ver se a gente consegue aqui fazer um problema. Vocês aproveitem a oportunidade e exercitem aí. Como que vocês poderiam construir um problema? Os alunos da professora Zil Coroné já o fizeram nas aulas anteriores. Já. Então, como organizar uma cooperativa de piscicultura lá em Rio Pardo? É viável uma cooperativa de piscicultura em Rio Pardo? Então, olha, é uma pergunta. Está enunciado em forma de pergunta? Tá. É relevante socialmente? O que é essa palavra, hein, professora? O que é relevante? O que é relevante mesmo? Relevante é importante, né? Tem importância essa pesquisa. Eu não vou fazer uma pesquisa só para ficar guardada na gaveta, né? Só para tirar nota, né? A pesquisa, né? Decorrente desse problema, ela tem que ter uma contribuição para a sociedade, tem que trazer um retorno. Então, se eu fizer uma pesquisa sobre a viabilidade de uma cooperativa de piscicultura em Rio Pardo, né, todos da comunidade vão sabendo, olha, é viável, ou então, não é viável, quer dizer, não é bom a gente construir uma cooperativa, né, da área de piscicultura aqui, porque não vai dar renda, né? A gente vai ser muito caro, os equipamentos. Melhor de leite, né, professor? Talvez seja melhor de leite. Então, a gente identifica essas realidades e a comunidade tira proveito dessas respostas. Como a professora Ariadne falou, no caso, por exemplo, da vacina. Foi feita a pesquisa. Tem relevância social? Tem. Demais, né? O resultado daquela situação emergente, como foi o caso da Zika, e agora a vacina da gripe, né? Tá com o calendário aberto. Então, ela tem uma contribuição, vai melhorar a qualidade de saúde das pessoas. Então, relevante socialmente significa isso, que vai ter um retorno para a comunidade. É importante para a comunidade o resultado desse assunto que eu estou pesquisando. E viável é que tem condições de acontecer. Eu não posso fazer uma pesquisa inviável. Vou pesquisar se tem como eu criar uma cooperativa leiteira lá na Lua. Aí não dá. É um pouco mais complicado, né? Talvez daqui uns anos, quem sabe, né? Hoje é mais difícil, né, professora? Não é viável hoje. Então, vamos lá. Analise, então, a seguinte situação. Olha só. No município de Cacoal, são produzidas 15 toneladas de lixo por semana, das quais 8 toneladas poderiam ser recicladas. Isso daí é uma dada situação, um exemplo. Então, vamos formular um problema para isso. No município de Cacoal, são produzidas 15 toneladas de lixo por semana, das quais 8 poderiam ser recicladas. É a minha situação. E aí eu formulo a seguinte questão. O que fazer para reaproveitar o lixo reciclável? Por coincidência, hoje, né, pela manhã, naquele encontro, eles estavam justamente falando da reciclagem do lixo. Não foi copiado não, viu, professora? Porque a nossa... Não, é porque a gente estava muito antenado, não era? Exatamente. A gente estava muito antenado. Então, o que fazer para reaproveitar o lixo reciclável? Vocês observem que aqui nós temos uma situação, né, que relaciona-se ao lixo, e diante disso eu procuro formular um problema, ou seja, eu vou fazer uma pergunta, um questionamento. Já que eu tenho tanto lixo que poderia ser reciclado, então o que fazer para reaproveitar esse lixo? E aí nós colocamos para você a seguinte situação, o seguinte esquema. O projeto de pesquisa, ele é um planejamento do que será trabalhado, então por isso eu preciso do problema. Ele é um empreendimento científico, por isso
a relevância do problema. Depois, o projeto de pesquisa serve para apresentar soluções, né? Então, o que eu vou fazer com esse lixo? Preciso de uma solução. Analisar a situação. Eu tenho lá um lixo que poderia ser reaproveitado e não está sendo. Depois, eu vou consolidar conhecimentos e a minha prática profissional por meio de um projeto de pesquisa. E, em último caso, uma situação interessante, né, professora, é que ele pode substituir o estágio. Então, aqui nós temos um esquema simplificando, né, o que é o projeto de pesquisa e para que ele serve. Então, por isso que o meu problema é tão importante. Como eu vi aí que ele pode ser substituído, então a gente vai ver como é que isso acontece, então. O estágio é uma boa entrada para o mercado de trabalho. A experiência como estagiário é só o começo. Nos tempos de estudantes, o mundo parece um pouco despreocupado. Mas os desafios para o mercado de trabalho devem ser encarados desde essa fase. Carlos, que é egresso do IFRO e hoje é servidor, reconhece bem essa importância. Bom, eu fiz uma pesquisa de 10 meses aqui no IFRO e foi validada como estágio. E não foi uma simples pesquisa, durou 10 meses, foi orientada pelo professor JB, João Batista e a professora Mariela. Essa pesquisa foi bem aprofundada e por isso que eu considero que ela foi validada como estágio. Mas antes de ser validada, ela passou por uma comissão. E nessa comissão eles avaliaram que a complexidade da pesquisa valia como estágio. E a gente teria que fazer uma pesquisa sobre uma disseminação de dados em caso de desastre. Por exemplo, se não houvesse mais internet, esse aplicativo ia suprir toda a necessidade de comunicação entre celulares, porque dentro de cada celular, ele tem um sistema chamado Wi-Fi Direct. E esse Wi-Fi Direct ligado, ele consegue se comunicar com outro celular. E isso, através do aplicativo, ele ia disseminar a informação e armazenar também. Ou seja, se eu enviasse a mensagem para outro celular, o celular que eu estou enviando, ele guarda a mensagem como backup e o outro recebe e também guarda como backup. E essa disseminação, ele ia passar de celular para celular, até chegar ao seu objetivo final. Mais do que ganhar experiência, essa fase possibilita para os estudantes conhecimento, competências e uma relação prática da teoria vista em sala de aula. É nessa fase que o estudante busca o seu espaço no mercado de trabalho, uma boa oportunidade de construir uma carreira na sua profissão. Projeto de pesquisa é uma boa oportunidade de construir a sua profissão, né? Ou seja, de você se projetar no mercado de trabalho. Então, nesse exemplo aí do vídeo, nós temos, né, um estudante que desenvolveu um projeto de pesquisa, passou por uma comissão, foi validado como equivalente ao estágio. Então, em último caso, o TCC, que ocorre por meio de um projeto de pesquisa, pode substituir o estágio, mas só em casos em que, professora? Em que houver uma validação, né? Tem que passar por essa comissão e ser validado, né? Não vai ser só eu resolvo pesquisar aqui só na internet, como é que eu faço a cooperativa de lixo, e né? se eu não tiver lugar de estagiar também, E se eu não tiver lugar de estagiar? São duas condições, né? Se de fato o Instituto identificar que não é possível você realizar o estágio, também não é assim, olha, eu não achei nada por aqui não, gente, ó, então eu vou fazer o TCC. Não, o Instituto tem que fazer essa confirmação de que não há um espaço para você estagiar. E se a sua pesquisa tiver a relevância, tiver uma certa relevância, pode a comissão entender que o seu trabalho de pesquisa pode substituir o estágio, né? Dependendo aí de como acontecer essa sua pesquisa, da relevância que ela tiver. Agora a gente vai para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna com mais alguma coisa.
com a nossa aula. Nós queremos, antes da atividade de sala, só concluir a parte sobre as normas. Então, a gente estava falando sobre projeto de pesquisa, né? Nós vimos os elementos que formam um projeto de pesquisa, pré-textual, textual, pós-textual. E aí a gente precisa ver as normas que estabelecem essa formatação, né, de projeto de pesquisa e de redação científica. E é isso que nós vamos ver agora, né? Quais são as normas brasileiras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que nós mais utilizamos em projetos de pesquisa. Vamos lá? Olha só, nós temos aí as normas, né, estabelecidas pela ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui nós vimos, agora há pouco, foi a 15.287 de 2011, que trata da estrutura do projeto de pesquisa. Para a formatação de trabalhos acadêmicos, em geral, é a norma brasileira 14.724. Para citações, é a norma brasileira 10.520. Para referências, é a norma brasileira 6023 de 2002. Lembrando que, como falou a professora Anabela, a gente não precisa decorar, né, professora? Isso aqui não é o... Sei, né? Será que na prova vai perguntar? Será Qual que é a norma que rege as citações? 10.520, 10.521, 10.522? 15.210? Não, né? Não precisamos decorar essas normas, porque, como a gente falou, elas se atualizam. Então, a gente precisa saber que elas existem. É muito importante, só para que a gente tenha conhecimento, que como nós já citamos aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem norma para tudo. Então, para fazer cadeira, escada, calçada, para tudo tem uma norma. Mas a gente trata aqui dos trabalhos acadêmicos, dos projetos de pesquisa, que são esses que nós falamos para vocês. E aí nós temos, né, as de projeto de pesquisa, formatação de trabalhos acadêmicos, citações e referências. E o que a gente vê agora? Então, de uma forma geral, sobre a formatação, que é essa norma brasileira. Então, olha só, papel branco, tamanho A4, impressão na cor preta, tamanho da fonte 12 e o tipo da fonte pode ser Arial ou Times. A gente tem bem aqui, ó, no canto superior direito, numeração de página, o espaçamento, que ficou espaçamento, ó, né? Parece outra língua, né, professora? Um e-mail entre linhas. Aí, nós temos as margens, que são 3 centímetros de superior, esquerda, e 2 centímetros direita e inferior. O recuo do parágrafo é 1,25. Parece que não tem nem recuo aqui, mas tem que dar uma recuadazinha aqui, tá? E o alinhamento tem que estar justificado, tá? Tem que estar todo justificado, que é o alinhamento para a formatação dos trabalhos acadêmicos de uma forma geral. Então, essa estrutura aqui, a professora Anabela montou, né? A gente só fez uma adaptação para poder melhorar, e é uma formatação que serve para a maioria dos trabalhos, né, professora? Praticamente todos os trabalhos, professora Ariadne, seguem essa estrutura, né? Principalmente porque... por que é preto, por que é branco, por que é 3? É para, né, o trabalho ficar visualmente mais fácil de ler. Se eu coloco uma letra verde num fundo amarelo, vai ficar difícil de ler. Se eu coloco uma letra muito pequena, também vai dificultar a leitura. Se eu coloco uma margem muito estreita, de repente, na hora que eu for arquivar o documento, vai cortar o texto. Então, essas normas servem para isso, para conferir maior facilidade, para o documento ficar claro. Lembra aquelas regrinhas que nós vimos lá atrás? Clareza, concisão. E essas normas ajudam esse documento a ter essa apresentação. Uma apresentação formal, uma apresentação adequada. Continuando, nós temos aqui para você um exemplo de citação, né? O que é a citação? Olha aqui um exemplo.
Quando alguém lhe diz para não fazer algo porque é perigoso, mas sem explicar a razão dessa afirmação, provavelmente está usando o senso comum, conhecimento aprendido de outras pessoas que também não sabem explicá-lo. Então, esse daqui, olha, não fui eu que falei, nem foi a professora Anabela, tá? Esse aqui são palavras de Franzin, né, 2013, página 15. Então, esse é um exemplo de citação direta. A citação direta é quando a gente deixa lá no texto, né, que eu posso falar o quê? Eu copio, né, ipsiliter, letra por letra ou palavra por palavra, as citações ou as palavras daquele autor. Então, Franzin disse que, né, o senso comum ou conhecimento popular é isso daqui, tá? Então, essa definição não é minha. Então, eu posso copiar e colar, então, professor? É, nesse caso, né? Então, o plágio, ele ocorre, né, como nós já dissemos, quando a gente pega essas palavras, deixa lá no seu trabalho e não diz de quem é. Então, fica parecendo que é meu. É para isso que serve a citação, né? Quando eu copio e colo, eu posso fazer? Posso, mas eu tenho que fazer adequadamente, né? Se não é meu, eu tenho que dizer de quem é. E isso serve só as palavras, é plágio, copiar as palavras e colar é plágio, né, professor? Bem como as ideias também, né? De repente eu li lá e coloco com a minha palavra, mas coloco que é meu. Não, as ideias também, copiar as ideias também é plágio. Então, mesmo que seja com as suas palavras, mas a ideia não é sua, você tem que dizer de quem que é aquela ideia. Quando a professora fala assim a respeito de ideia, um exemplo que a gente pode trazer para a gente é a questão, por exemplo, de conceitos, né? Olha, o autor tal fala que a educação é X, né? Ou a educação é Y. Então, ou o que é uma cooperativa de crédito. Ou que é uma cooperativa de crédito, ou uma cooperativa de agropecuária, tá? Ou que é, né, essa economia solidária, cooperativismo, tá? Então, quando a gente fala de ideia, né, a gente pode relacionar a conceito, né? Uma coisa que é bastante comum, né? Você conceituar determinada situação. Alguns autores usam o termo cunhar, que é quando você imprime, né? Dá aquele sentido. Então, falou a primeira vez, aquela ideia, aquele conceito. Olha, essa ideia aí é do fulano de tal. Um exemplo, educação bancária. Educação bancária, Paulo Freire, né? E nessa questão das normas, ela serve justamente para que você evite o plágio, né? Para que você não faça o plágio. Então, pode Ctrl+C, Ctrl+V? Pode, mas desde que eu faça a citação corretamente, tá? E aqui a gente tem esse exemplo, que é um exemplo de citação direta longa, né? Tem as curtas, tem a citação de citação, mas esse é o exemplo que nós trouxemos aqui para nossa aula. Continuando, nós temos ainda... já que eu fiz a citação, agora eu trago para a referência. Nós temos aqui elementos essenciais para a referência. Olha, autor, o nome da obra, o local, né, e a edição. Então, esses daqui são considerados os termos essenciais para referências, tá? Então, observe que eu tenho aqui o autor ou os autores, o título, que pode estar em negrito, ou sublinhado, ou itálico, ou os três juntos, desde que a minha referência siga um padrão do começo até o final. O mais usual, negrito. Subtítulo, se houver. A edição, depois da segunda, você coloca, né? A primeira não é necessário. O local, a editora e o ano de publicação. Alguns periódicos, revistas, eles exigem que se coloque páginas, tá? Ou mudam essa formatação, que não é da norma brasileira, mas colocam o ano na frente do autor e da obra. E aí nós temos agora sim a nossa atividade de sala, né, professora? Na primeira questão a gente tem que assinalar com um X aquela afirmativa que a gente considera correta em relação
ao estágio que nós falamos aqui na aula, né? Afinal de contas, esse estágio, ele é uma relação de emprego? Vocês lembram bem, foi uma das coisas que nós frisamos, né, em forma de citação, inclusive, lá do texto do regulamento do IFRO sobre estágio. Assinale com X a afirmativa que considera correta em relação à questão. O estágio é uma relação de emprego? Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza. Lembra, vocês não são empregados, vocês são estagiários, são aprendizes, estão em um processo de aprendizagem. Então, todos que vão participar do estágio, o estágio ele vai, desde que observados os requisitos legais, não sendo devidos em cargos sociais, nem trabalhistas, nem previdenciários. A Lei 11.788 de 2002 caracteriza o estágio como uma relação de aprendizagem, um ato educativo. Então quer dizer que esse estágio não serve para contar no meu tempo de serviço para eu me aposentar, não? Não serve para tempo de serviço, não serve para você juntar para aposentadoria, né, nesse caso. Então, por quê? Porque é um processo de aprendizagem, quando você está aprendendo a fazer. Por isso que não é uma relação de emprego. Aproveitando para mandar aí um alô para os alunos da Escola Joaquim Pereira da Rocha, lá em Machadinho do Oeste. Todos os meus colegas, já morei aí em Machadinho, né? Abraço forte. Todas as extensões do campo. Tom Jobim, Amigos do Campo, Hermínia Castoldi de Oliveira, Roberto Marinho, João Paulo II, Estrela Azul. Para todos, então, de Machadinho do Oeste, professora Neiva, professor Luiz, todos aí da Escola Joaquim Pereira da Rocha e todos de Machadinho. Nós temos também a nossa próxima alternativa, né? Por que a alternativa é não verdadeiro ou falso? Aliás, é X, né? É não e sim. Então, a outra alternativa era sim. Caracteriza o estágio um vínculo de emprego sendo devidos em cargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Aqui sim eu posso contar na minha aposentadoria, né, professor? E nenhuma delas, né? Por quê? O estágio é ou não é uma relação de emprego? O estágio não é uma relação de emprego. Você está certa disso, professora Ariagem? Certíssima. Não é uma relação de emprego. Já que não vai contar para minha aposentadoria, então realmente, definitivamente não é uma relação de emprego. Muito bem, a nossa próxima questão é uma questão de alternativa, como vocês já conhecem, e ela diz assim: segundo o artigo, de acordo com do artigo 2º da Lei 11.788 de 2008, o estágio poderá ser pontinho, pontinho, pontinho ou pontinho, 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 conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que preenche as lacunas em branco. Então, nós vimos que tem 2 tipos de estágio. Ele é definido, indefinido, obrigatório, não obrigatório, próprio, impróprio, individual, coletivo, particular ou público. Quem lembra? Na época do meu ensino médio, que era 2º grau, definido e indefinido, acho que era artigo, não era não? Então, acho que definido e indefinido não é. Individual e coletivo, será que eu posso fazer um estágio em grupo? Eu levo todo mundo de uma vez e a gente faz um estágio em grupo? Acho que também não é individual e coletivo. Próprio e impróprio, acho que também tem a ver com adjetivo, né? Eu também lembro que lá nos meus tempos de escola, faz pouco tempo, mas nós vimos lá que, de acordo com o artigo 2º, estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Lembra que a gente fez até aquela pegadinha, né? No obrigatório, não é obrigatório a bolsa. E no não obrigatório, é obrigatória a bolsa. Então, os tipos de estágio definidos pela legislação são obrigatório e não obrigatório. Então, quer dizer que aqui eu vou preencher obrigatório e não obrigatório. Correto. Vamos lá para a próxima questão. Marque V para verdadeiro e F para falso, que
Essa é uma das questões que a gente mais gosta de fazer, né, professora? A gente adora esse tipo de atividade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas. Primeira delas, no projeto pedagógico do curso técnico em cooperativismo, o estágio é obrigatório, tá? Então, aqui ele está afirmando que é obrigatório, mas a nossa questão é verdadeiro ou falso. Um projeto de pesquisa não deve apresentar referências. O item recursos é facultado. Esse nome tá difícil, né? Mas a gente vai já falar que é isso. No projeto de pesquisa. Configura plágio utilizar-se da autoria de outrem sem a devida citação. A quinta afirmativa, então, caso não seja possível realizar o estágio por inexistência comprovada de vagas suficientes, ele poderá ser substituído por um TCC. Essas daí são as nossas afirmativas. Nós temos, professora, alguma contribuição das escolas que nos acompanham, dos professores, estudantes que estão com a gente? Ainda mandando as atividades. Esperamos vocês, tragam as contribuições, né? Vamos para a primeira. Vamos lá para a primeira questão, nossa primeira afirmativa, né? Só para a gente dar uma recapituladinha aqui. Apagar os... Vocês também podem, né? Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas, não precisa ser só, né, as respostas das atividades. Se vocês têm dúvidas, podem enviar que a gente vai tentando responder. Vamos lá, primeiro então. No projeto pedagógico do curso técnico em cooperativismo, o estágio é obrigatório. É isso? Ele é obrigatório ou não obrigatório? Ele é obrigatório, está correto. Então, verdadeiro. Um projeto de pesquisa não deve apresentar referências. O que é essa referência mesmo, professora, que a gente viu? Lembra, as referências é aquela lista, né, que a gente coloca ao final do trabalho de todas as fontes que nós consultamos. Então, se nós procuramos algum autor para conceituar cooperativismo, se a gente acessou algum site para ver quais as cooperativas que tem na nossa região, essas fontes têm que estar em uma lista de referência lá no final, com o nome do autor, o nome da obra, né, tudo isso tem que estar aqueles lá nas elementos essenciais que a gente acabou de ver, né? Exatamente. Então, o projeto de pesquisa não deve apresentar referências. A escola Tubarão disse que essa afirmativa é falsa. Será que ela é falsa? Ela deve ou não deve? A escola Tubarão está certíssima, é falsa, né? Falsa. Essa afirmativa. Todo projeto de pesquisa tem que apresentar as referências. Parabéns aí os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tubarão. Até porque é importante para a gente comentar que quando a gente vai construir um projeto de pesquisa, a gente tem lá o referencial teórico, então a gente precisa, né, dos autores, da literatura, das obras que vão embasar aquela pesquisa, né? Então, ele sempre vai ter um item que é obrigatório. Obrigatório. Agora, o item recursos é facultado. O que é facultado, professora? Facultado, lembra que a gente falou que é opcional ou obrigatório? Então, facultado é um sinônimo de opcional, ou seja, eu posso ou não fazer, eu posso ou não colocar. Então, né, esclarecendo, a alternativa seria: o item recursos é opcional no projeto de pesquisa. O item recursos não é obrigatório no projeto de pesquisa. A escola Ruth Rocha disse que essa alternativa é verdadeira. O item recursos é opcional, é facultado. E acertaram, parabéns. Verdadeiro. O item recursos, ele é obrigatório se eu tiver o financiamento, né? Se eu não tiver o financiamento, ele é dispensado. Então, se eu tenho um financiamento que eu vou ter um gasto muito grande, eu recebi esse apoio financeiro, aí eu coloco lá recurso. Mas se ele é próprio, eu posso colocar só, né, recurso próprio, e não precisa eu detalhar, fazer uma planilha, né, dizendo quais são os valores que eu vou gastar. Por isso que ele é facultado. Então, até agora, verdadeiro, falso e verdadeiro.
configura plágio, né? Ou seja, é plágio. Utilizar-se da autoria de outrem, né? De outras pessoas, sem a devida citação. Então, a gente falou aí, deu um exemplo, e aí a gente quer saber, verdadeiro ou falso? Os alunos lá da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio falaram que é verdadeiro. Configura plágio utilizar-se de autoria de outrem sem a devida citação. É isso mesmo. Muito bem. Caso não seja possível realizar o estágio, porque não tem vaga, não tem de jeito nenhum, foi comprovado. Ele pode ser substituído por um trabalho de conclusão de curso? Pode ou não pode? Verdadeiro ou falso? Veja o caso lá do vídeo, né? O rapaz fez um projeto e aí passou por uma comissão e tal, porque não tinha a vaga. E esse projeto dele foi validado, né? Foi equiparado ao estágio. Os alunos lá da Escola Henrique Dias de Ariquemes, eles disseram que é possível, sim, é verdadeiro, né? Se está aí destacando que a inexistência é comprovada, eu posso sim substituir o estágio pelo TCC, que é um projeto de pesquisa, é uma pesquisa, né? Então, os alunos da Escola Henrique Dias acertaram, né? É verdadeiro. Essa alternativa é verdadeira. E aí nós ficamos com verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 né? Só uma alternativa falsa. Só uma falsa. E a quarta questão, quais as finalidades de um projeto de pesquisa? De acordo com a NBR 14724 de 2011, como deve se apresentar um trabalho acadêmico? Como é que é, professora, essa questão 3 aí, questão 4, né? A letra A. Quais as finalidades, né? Então, vocês lembram, a gente tratou aqui do projeto de pesquisa, por que que a gente precisa elaborar, né? Lembra que a gente falou do problema, que o problema tinha que ser viável, que o problema tinha que ter alcance, ter relevância social. Então, né, por que que a gente faz um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele tem alguns objetivos. A gente não pesquisa só para ter uma nota no curso, né, professora Ariadne? A gente pesquisa para dar um retorno social, principalmente. Exatamente. Então, nós vamos ver aí quais são as finalidades. Olha só as finalidades. Então, retomando aqui, o projeto de pesquisa serve para, né, ele serve, olha só, para apresentar soluções, analisar situações, consolidar os conhecimentos e a prática profissional e também substituir o estágio. Então, nós falamos, né, que a pesquisa, ela precisa surgir de um problema. De onde surgem os problemas? Então, nós colocamos, olha, da realidade observável, né, daquilo que eu consigo observar, né, perceber, de uma situação emergente, ou seja, de algo que precisa de uma resposta imediata, e da necessidade do dia a dia, da prática. Então, essas são as condicionantes de um problema. E um problema é um problema, né? Ou seja, precisa ser resolvido. Parece engraçado, mas é uma coisa que é fato. Então, a gente não tem como fugir. Você tem um problema e você precisa apresentar soluções ou respostas. E o meu projeto de pesquisa, ele só pode acontecer se eu tiver um problema. Se eu não tenho problema, então eu não preciso, né, de levantar nenhuma hipótese, de oferecer qualquer solução. Por isso, o projeto de pesquisa, ele serve para, olha só, revisando, ele serve para isso aí, ó. Apresentar soluções, analisar situações, consolidar, né, conhecimento e a prática profissional e, por último, substituir o estágio. E qual foi a outra pergunta, hein, professora, que eu já esqueci? De acordo com a NBR 14724 de 2011,
né, como deve se apresentar um trabalho acadêmico. Só aproveitar e parabenizar a escola Santa JK de Santa Luzia, que acertou a nossa questão 3 de verdadeiro ou falso. Né? Também aproveitar para dar um alô aí para os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tubarão, lá de Santa Rosa, que participou da nossa interação. A escola Henrique Dias, em Ariquemes. A escola Ruth Rocha, a todas as escolas da extensão da Escola Joaquim Pereira da Rocha, lá em Machadinho do Oeste, Tom Jobim, Amigos do Campo, Hermínia Castor de Oliveira, Roberto Marinho, João Paulo II e Estrela Azul. Então, todos esses participaram hoje. Obrigada pela participação. Estejam sempre convidados a interagir conosco. É muito importante essa interação. E vamos ver, então, quais são as regrinhas, né, que a ABNT recomenda para o trabalho. Lembra que essas regrinhas, gente, a gente vai utilizar em praticamente todos os nossos trabalhos acadêmicos, todos os trabalhos de escola, a gente vai usar. E também quando estivermos trabalhando. Então, futuramente, quando vocês estiverem no estágio ou virem a ser contratados, vocês também vão usar essas regras para formatar os documentos de vocês. Tem que lembrar que uma das competências, né, do técnico em cooperativismo é eles executarem pesquisa, né? Então, precisa aí dessas normas, tá? Olha só, formatação de acordo com a NBR 14724. Olha aí para você ver, né, e dar uma conferida, né, de como é que deve ser o trabalho, como é que ele deve se apresentar, de acordo com a NBR 14724. Né, você tem aí vários itens, mas esse é um slide que vai ficar com você. Você vai, né, ter as possibilidades aí de pesquisar, de retornar a ele sempre que quiser. Aí a gente deu uma apagadinha, que estava meio bagunçado, muito rabiscado, né, professora? Muito... Riscamos muito. Bastante. E aí a gente vai agora, então, falar das nossas... do resumo da aula, tá? A gente viu, né, durante toda a aula, fez uma relembrada na nossa anterior e agora vocês têm aí o resumo da aula, que nós vimos especificamente estágio, né, e projeto de pesquisa como possibilidade de prática profissional. E nós vimos que o projeto de pesquisa, ele te dá, assim como o estágio, articulação teórico-prática, e que esse projeto de pesquisa, ele precisa ser realizado de acordo com as normas para que a gente possa evitar o plágio. Na próxima aula, o que a gente tem na próxima aula, professora? Ave Maria. Nossa, nós temos revisão. Então, revisão na teleaula 5, conhecimento científico, gênero de comunicação científica, o banner ou pôster, prática profissional, visita técnica, estágio e projeto de pesquisa. E lembrando também que semana que vem já é a nossa avaliação. Então aproveitem, deem uma revisada no conteúdo, né? Se tiverem dúvidas, anotem, porque durante a próxima aula vocês têm todo, né, o espaço para poder perguntar e tirar dúvida. Não precisa ser só no final. Então durante a aula aproveitem para tirar as dúvidas que de repente ficaram ou as que surgirem agora, né, com esse conteúdo, tá bom? Nós temos também o questionário, né, que é a nossa atividade de percurso, só para relembrar, ele vai ficar aberto até a semana que vem. Olha só, o conhecimento, que é uma tarefa de atividade de percurso, o relatório, conhecimento científico e prática profissional. Faltou a data aqui, né, professora? Dia 9 de maio, tá, gente? Dia 9, olha só. Será que dá um 9 aí? 9, tá? Então vai até o dia 9 de maio essa atividade de percurso. O nosso calendário de provas, nossa prova regular semana que vem. Para quem ficar, espero que não fique ninguém. Recuperação dia 16, exame final dia 26, tá? Essas são as nossas referências da aula de hoje. E nós agradecemos, né, a participação de todos. Esperamos para o nosso próximo encontro, né, professora? Esperamos para a nossa próxima aula. Tirem as dúvidas, encaminhem as dúvidas, né? Fiquem à vontade para essas participações. Agradecemos a interação de todas as escolas e todos os alunos. Agradecemos também a nossa equipe de estúdio, a nossa intérprete. E sabemos que vocês, como nós, estamos ansiosos para a nossa próxima aula. Então, bonanças e até a próxima. Até.
Educação à distância, mudando realidades.